Olá, queridos do canal Mapa da Mina, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema é bem chamativo, mas não existe nenhuma mentira no assunto de hoje, apesar do mercado estar muito complicado. Então vamos juntos entender como isso funciona. Bom, pessoal, eu gostaria de falar para vocês que há mais ou menos 11 meses atrás, se vocês observarem aqui, eu gravei 3 vídeos sobre a Esper, explicando como minerar ela e depois ensinei como trocar a Esper 1 pela Esper 2, que teve essa transição. E na época eu minerei bastante a Esper, acabei trocando por Litecoin na nova exchange e deixei para lá. Mas eu fiquei com 100 mil satoshis dessa moeda guardada na nova exchange. E na época, 100 mil satoshis não valia nem R$3. Aí a moeda, metade desse mês mais ou menos, valorizou para 38 satoshis. Eu saquei a moeda com 29, se eu não me engano, 28, 29 satoshis. O que rendeu para mim 2 milhões de satoshis de Bitcoin. Que tá aqui, ó, pessoal, tá? Ó, no dia 22/6, eu saquei minhas Espers por Bitcoin. Deu quase 3 milhões de satoshis. O que deu para mim mais ou menos uns 75, quase $80. Porque quando eu saquei o Bitcoin estava mais alto. Então, pessoal, de R$3, não é nem $3, tá? Então, pessoal, de R$3 que eu investi, R$3, tá? Eu ganhei exatamente R$247,50 em Bitcoin. Para acontecer isso, pessoal, demorou 11 meses. Quem dera eu tivesse investido um Bitcoin. Quem dera eu tivesse esse um Bitcoin para investir. Não estou falando para vocês investirem um Bitcoin nas moedas que eu vou mostrar para vocês hoje. Mas é uma coisa a se pensar. Se você investe um pouquinho das suas faucets aqui, um pouquinho ali e espera, você tem muito a ganhar. Às vezes existe aquele desespero de todo mundo de pegar o pouco que ganha e colocar numa pirâmide e colocar numa falsa mineração. E você pode estar perdendo uma ótima oportunidade de fazer dinheiro de verdade, de ganhar de verdade. Então, por exemplo, se eu tivesse investido um Bitcoin, cada Esper valia 1 satoshi na época. Se eu tivesse investido um Bitcoin, a Esper chegou a 36 satoshis. Eu teria ganhado 36 Bitcoins. Fácil, gente, sem esforço. E eu gostaria de colocar vocês nesse ambiente de investimento, de mostrar para vocês que é possível fazer isso. Que é possível você comprar moedas pequenas, não em quantidade muito alta, a não ser que você tenha, a não ser que você queira, a não ser que você tenha este valor e não conte com este valor para suas contas. E que talvez, se a moeda não valorizar, você possa perder esse dinheiro. Mas quem não tem, use o pouco, gente. Use o pouco que você tem. Porque a gente não sabe como o mercado pode reagir com todas essas moedas que o mercado já trabalha, mesmo sendo de menor valor, mesmo sendo uma moeda hoje muito barata. A gente nunca sabe como o mercado vai reagir. Inclusive sobre a Esper, ele ainda pode reagir positivamente. Então a gente tem que acompanhar, a gente tem que estudar a moeda, não é só ouvir o que o fulano ou ciclano diz. Bom, então a Esper para mim foi um aprendizado. Se eu tivesse mais dinheiro na época e pudesse investir, eu teria investido, porque ela subiu poucos satoshis, o que já fez muita gente ganhar muito dinheiro. E quem sabe já fez muitos milionários. Antes de gravar sobre as moedas para vocês, eu gostaria de dar alguns alertas para vocês sobre a Bittrex. Teve mais problemas na Bittrex com 3 pessoas distintas, um só deles é meu inscrito, os outros 2 não tem nada a ver comigo. Um é americano, ele tem um canal e ele perdeu 6 bitcoins. Eu vou deixar o vídeo onde ele fala sobre a Bittrex na descrição do meu vídeo. E ele tinha o segundo fator de autenticação ativado. O segundo caso é do canal do Bitcoin Investimento com o Jaime Valazaski, que ele fala sobre um inscrito dele que perdeu uma boa quantidade também na Bittrex. E ele explica o que aconteceu lá nesse vídeo. Eu vou deixar também na descrição. Se eu fosse vocês, eu dava uma olhada, porque está muito suspeito o que está acontecendo na Bittrex. E tem também um inscrito meu que ele falou que ele teve um problema entre a Bittrex e entre a Poloniex, com a moeda Steam Dollar. E sobre este meu inscrito, ele fala que ele foi tirar da Bittrex e mandar para a Poloniex. A moeda foi a CBD, Steam Dólares. E aí, se vocês podem ver aqui, ele não gera um número de carteira, tá? Ele gera um memo. E aí você copia aqui Bittrex
e coloca lá na Poloniex. Só que agora a moeda está temporariamente desabilitada para depósitos e retiradas, então eu não vou conseguir mostrar para vocês. Mas você tem que copiar esse memo e colocar aqui onde seria endereço de carteira, escrever Bittrex ou então Poloniex, vice-versa. E aí ele falou que ele fez uma retirada grande de mais de meio Bitcoin e está perdido, isso não confirma nunca. Então ele perdeu mais de $1.300 nessa brincadeira. E eu espero que vocês fiquem muito ligados nesses detalhes importantíssimos de carteiras, de exchanges, antes de começarem a colocar o dinheiro de vocês lá. Bem, então eu falei da Esper. A Esper não tinha um histórico de moeda forte, nada disso. Mas ela valorizou e nesse pouco que ela valorizou, muita gente ganhou muito dinheiro. Porém, ela pode baixar um pouquinho mais, corrigir para baixo ainda. E aí, se eu fosse vocês, eu esperava para comprar talvez um pouquinho mais baixo, guardar. E pouco, gente, em pouca quantidade, a não ser que você tenha para investir, volto a dizer. Os mercados dela. Nova Exchange, tá? É muito simples você trabalhar com a Nova Exchange. Você cria uma conta aqui. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E aí você faz os seus depósitos aqui em Balances. Copia o endereço de carteira da moeda aqui. Primeiro você tem que depositar Bitcoin aqui para comprar essa moeda. Você sempre compra uma moeda com Bitcoin. A segunda moeda que eu gostaria de falar, que ela não está tão barata também, mas é uma moeda que pode valorizar muito, é a Redcoin. A Redcoin, ela estava valendo... A Redcoin estava valendo 4 satoshis e ela é uma moeda que está se fortalecendo porque os desenvolvedores dela estão fazendo constantes melhoramentos nessa moeda, então ela pode sim valorizar ainda. E a Redcoin você encontra nos mercados da Bittrex, Cryptopia, Bleu Trade e Ubit, na Nova Exchange também. No caso hoje eu vou estar falando sobre a Nova Exchange e a Ubit, porque são duas carteiras menores, mas dá para a gente trabalhar legal depositando nelas, lembrando sempre de ativar o fator de autenticação. E aí eu vim aqui, comprei Redcoin com Bitcoin, eu venho aqui em Wallets, aí eu procuro o Bitcoin, né, aqui no caso, eu venho depositar, aí eu depositei um valor em Bitcoin, seleciono a moeda que eu quero comprar, só para vocês entenderem um pouco, para quem não conhece. Selecionei o Redcoin e aí eu vim aqui com os meus bitcoins que estavam aqui e comprei, tá? Ó, e comprei uma quantidade em Redcoin e vou esperar a moeda valorizar. Não me custa exatamente nada. A próxima moeda que eu queria falar para vocês é a Dogecoin. A Dogecoin ela começou de uma brincadeira, ela valia muito pouquinho no começo. Ela bateu um pico da história dela de menor valor aqui, ó, em março aqui nessa região aqui, nesses meses aqui, ela bateu 17 satoshis e aí ela subiu para 154 aqui satoshis, um pouquinho mais, se eu não me engano. Mas é uma moeda que para o futuro também ela pode valer muito mais do que ela está valendo hoje. E ainda está em tempo de comprar, ela ainda vale bem pouquinho, 105 satoshis. Então é uma moeda também que dá para a gente investir. E aí as carteiras, e aí os mercados são vários, né? Ela está presente em muitos mercados mesmo. E aí você escolhe por onde você quer comprar. Eu tenho concentrado essas moedas pequenas nessas exchanges menores. A BCN também, tá? A Bitcoin também é uma boa opção, ela caiu bastante inclusive esses dias, né? Ela chegou a bater 198 satoshis e aí agora ela está em 81, mas ela pode voltar a subir muito. E os mercados dela estão aqui, Poloniex, a principal. Outra moeda que eu queria falar para vocês é a CryptoJax. Ontem eu estava vendo ela estava valendo 10 satoshis. É uma moeda bem baratinha também, que dá para a gente comprar e guardar, tá? E os mercados dela também, o Bit, Nova Exchange, tem a Coin Exchange, Cryptopia, tem outros mercados aqui também. E aí vocês escolhem aquele mercado que você acha melhor. Lembrando que quem está sempre em primeiro lugar é o que tem o maior volume da moeda, tá? Outra moeda também que é bem baratinha e que eu queria falar para vocês é a Mooncoin. A Mooncoin vale 3 satoshis cada moeda. Eu investi uma quantidade pequenininha dela aqui, ó, 2.000. Comprei 2.782 moedas, bem pouquinho mesmo. E eu comprei ela pela Nova Exchange, então estou guardando. Eu vou comprando com faucet, eu vou comprando com 100... eu vou comprando com 100.000 satoshis, vou deixando lá, vou comprando. É uma coisa assim, que eu não vou investir pesado.
A não ser que eu tenha mais, a não ser que com as outras moedas que eu estou esperando valorizar, a não ser que eu ganhe muito, assim, que eu ganhe tipo coisa de 20 bitcoins, aí eu pego um bitcoin e ponho em uma, um bitcoin e ponho em outra. Então a Mooncoin também é uma moeda que vale bem pouquinho, talvez valha a pena investir para o futuro. Futuro que eu digo é 1 ano, 2 anos, vocês viram a Esper, né? Foi 11 meses. Outra também que vale bem pouquinho é essa daqui, Colus Coin, que ela vale menos de 1 satoshi, gente. Ela estava valendo 1 satoshi, ó, 2 satoshis, tá? Hoje ela está valendo menos de 1 satoshi. Para quem quer investir e ganhar no futuro, essa moeda está muito boa. A gente não sabe se ela vai valorizar, tá? Eu volto a dizer. Mas a gente não conhece o mercado. Daqui a pouco a gente tem grandes surpresas. E principalmente estudar a moeda, para ver se ela tem chance de ser uma moeda que possa crescer no futuro. E ela está presente na Nova Exchange, na Ubit e na Cryptopia. Por último, eu gostaria de falar da Lite-Doge, que é uma moeda que vale bem pouquinho também. É uma moeda que pode crescer muito também. Aliás, ela já cresceu, tá? Ela valia menos de 1 satoshi aqui há um mês atrás, mais ou menos. E ela subiu para 19 satoshis aqui. E os mercados que ela está presente é Cryptopia, Ubit e Nova Exchange, que são os mais conhecidos. Eu comprei uma quantidade dela aqui na Ubit. Foi 30.086 moedas que eu comprei. E aí eu coloquei um preço bem alto de venda, viajei bastante, mas isso tem um propósito. O meu propósito é não mexer, tá? Até que ela valorize bastante. E eu vou comprando ela aos poucos porque eu não tenho pressa. Para você estudar a moeda, vai no website da moeda, vai na Bitcoin Talk, veja se vale a pena investir. Não estou dizendo para vocês investirem, eu estou dando uma dica, que pode ser uma dica de ouro para o futuro, ninguém sabe. Assim como eu falei da Esper 11 meses atrás, e tem gente pulando de alegria porque guardou muito mais do que eu, né? Teve muito mais fé na moeda do que eu. E tá bem, tá feliz, e tá ganhando muito, e ganhou muito. Então, a gente nunca sabe, a gente nunca pode menosprezar uma moeda e limitar ela ao valor dela, porque a gente pode ter grandes surpresas com isso, tá? Eu acho que é isso, tá? As moedas são essas. Espero que vocês guardem muito, que vocês ganhem muito no futuro e que vocês sejam muito felizes. Não que dinheiro traga felicidade, mas é algo que nos ajuda a saborear a vida de uma forma mais tranquila. E quem não gosta de ganhar um dinheiro a mais, né? É muito bom, todo mundo fica feliz. Então, um abraço, pessoal. Aproveitem mais essa dica do canal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.